Em um dia ensolarado na Coreia do Sul, um homem tenta escolher entre salgadinhos. Quando ele pega um, a sacola se abre e o conteúdo que estava dentro cai no chão. Uma garotinha que estava passando por lá, ao ver essa cena, se pergunta se o homem estava tentando roubar o salgadinho. De repente, um terremoto acontece nas proximidades, mas como não foi tão forte, não houveram vítimas. Em seguida, acontece um terremoto muito maior. Olhando para fora, o homem vê que tem algo saindo da terra. Há uma torre enorme que aparece debaixo do solo, arremessando todos que estavam por perto. O homem tenta proteger a criança. Quando o terremoto finalmente para, ele olha para fora, vendo a torre totalmente em pé. Essa torre não apareceu só na Coreia do Sul. Essa enorme estrutura apareceu nas cidades de todos os países do mundo, e as pessoas lhe deram um nome de Torre dos Pesadelos. Depois de um tempo, uma notificação apareceu para certas pessoas, dizendo que eles foram escolhidos para serem caminhantes da torre, podendo salvar o mundo. Aqueles que saltaram para o campo de batalha da torre, após aceitarem a convocação, receberam a bênção do sistema, que permitiu a eles obter itens e habilidades como se fosse um jogo. No entanto, eles logo perceberam que não se tratava de um jogo. O sistema de interface informou que um impacto de torre ocorreu no mundo fora da torre. As pessoas que não foram transferidas para dentro da torre estavam fazendo obras para limpar a bagunça causada por ela. Um trabalhador percebe algo na torre. Ele vê uma criatura que tinha saído de lá. O impacto da torre foi um grande desastre, em que os monstros saíram da torre para a superfície da terra. Os monstros destruíram tudo que estava à vista. Nem mesmo o exército conseguiu lidar com isso. Por causa dos monstros que saíram da torre, um terço da população mundial foi aniquilada, enquanto aqueles na torre não podiam fazer nada, além de apenas testemunharem o que estava acontecendo. Aqueles com poderes e qualificações especiais eram a última esperança da humanidade. Então os caminhantes começaram a atacar a torre, buscando impedir a aniquilação da humanidade. Um dia, os caminhantes se depararam com um beco sem saída. Ao tentar destruir o obstáculo, encontraram a pedra brilhante, chamada Pedra do Retorno. A pedra permitia ao usuário retornar no tempo até quando foi convocado, assim continuando com todas as memórias do futuro. Huang, o capitão dos caminhantes da torre, decidiu usar a pedra, dizendo que contaria aos outros o que aconteceu após usá-la. Quando ele quebrou a pedra, uma luz encheu a sala e ele desapareceu, deixando os outros confusos se ele realmente havia voltado ao passado. Sakamoto, um ex-professor de ciências, acha que Huang realmente voltou ao passado. No entanto, a linha do tempo foi dividida. Huang não pode encontrá-los novamente nessa linha do tempo. Ele explica isso usando teorias científicas proeminentes, como a teoria do multiverso e a teoria do universo paralelo. Em outras palavras, no momento em que Huang desapareceu, o mundo deles e o mundo de Huang se separou completamente. Os outros caminhantes ficam confusos, mas de qualquer forma, Huang voltou ao passado. Mas só porque voltou ao passado, isso não significaria que alguma coisa no mundo atual iria mudar. Até onde Sakamoto sabia, o sistema de torres nunca havia mentido. Ele explica aos outros que a pedra os levará de volta ao mundo em uma linha do tempo diferente. Ele acrescenta que os itens da torre ultrapassam o bom senso da humanidade. Por isso, não há por que ficar pensando nisso. Algum tempo depois, acontece o segundo impacto de torre. Antes que toda a humanidade na Terra fosse aniquilada, os caminhantes deveriam tomar uma decisão. Seja usando a pedra de retorno e voltando ao passado, ou subindo a torre na esperança de conseguir derrotá-la. No final, quem não teve força suficiente para subir, usou a pedra para voltar, deixando para trás aqueles que queriam lutar pelo mundo atual. Quando alguém iria ser devorado por um monstro, um homem usando adagas entra na luta. Os cortes são tão fortes que basicamente destroem o monstro. Terminando de lidar com o monstro, ele pergunta ao caminhante se ele está bem. Atrás dele vem então um grupo de pessoas que buscam subir a torre, aguentando até o fim. Eles eram a última esperança da humanidade, as pessoas que não eram tentadas pela Pedra do Retorno. Eles eram chamados de Carpe Diem. Qual é, menor? Aproveita que tem essa pausinha aqui pra tu ir lá na cozinha, pegar um lanche, pegar um cafezinho, uma Coca-Cola. Senta aí na sua cadeira, se inscreve no canal, deixa o like e vamos curtir essa história porque ela vai ser bem longa. Numa batalha em um andar superior, confrontando o chefe mascarado, Johan desviou o ataque do chefe
e chama Jao Han para desferir seus golpes. Com a combinação dos dois, eles conseguem decapitar facilmente o chefe mascarado. Felizmente não houveram vítimas e apenas lesões leves na equipe. Em ritmo acelerado, eles acham que poderão chegar ao último andar da torre. Verificando os drops do chefe, Jao Han consegue uma arma chamada Espada Supressora do Dragão. Tudo parecia estar indo ao favor da humanidade, até eles chegarem no 98º andar, a Câmara do Purgatório. Todo o esquadrão foi morto, sobrevivendo apenas a dupla. Eles lutam com unhas e dentes para vencer o chefe, enquanto Johan grita que não consegue vencer sozinho, pedindo a Jao Han para erguer sua cabeça mais uma vez, e juntos irem com força total contra o chefe. Mas não acontece como eles queriam. Infelizmente, Johan é esfaqueado pelo chifre do chefe, deixando-o incapaz de continuar lutando. O chefe então corre em direção à parede do castelo para esmagar Johan entre a parede e sua cabeça. Com as últimas forças que possui, Jao Han tenta lutar contra o chefe em retaliação por ele ter matado seu único amigo que estava vivo. Ele pega sua espada e começa a correr em direção ao chefe, então desfere seu ataque. Havia algo diferente com Jao Han dessa vez. Com toda a sua força restante, ele confiou em sua espada como se aquele ataque fosse lhe custar a sua vida. Dessa forma, ele conseguiu derrotar o chefe. Infelizmente, Johan saiu com um ferimento grave e não tinha como se recuperar. Com a pedra de retorno em mãos, ele pede desculpas, fazendo Jao Han lembrar que Qin Johan, mesmo nessa torre cruel, ele nunca havia perdido seu sorriso. Por isso os caminhantes o chamavam de Cavaleiro Sorridente. E agora, aquele Cavaleiro Sorridente havia perdido seu sorriso pela primeira vez. Jao Han então se afasta dele, com Johan dizendo-lhe para ir antes que ele mude de ideia. Johan, antes de morrer, percebe que Jao Han sabia que ele não estava com a pedra de retorno de verdade em suas mãos, e sim uma rocha qualquer. Johan se sentia agradecido por existir uma pessoa como Jao Han nesse mundo, pois ele sabia que mesmo se ele morresse ali, Jao Han conseguiria livrar o mundo da Torre do Desespero. Ele se sentia realmente aliviado. Depois disso, Johan finalmente partiu para outra vida. Com isso, Jao Han se tornou o único caminhante permanecendo no andar superior da torre, pretendendo seguir em frente, mesmo que sozinho, até o último andar. Ao tentar abrir o 99º andar, ele relembra o passado sobre o tempo que passou com sua equipe. O 90º andar era um campo de neve. Quando Jao Han entrou, ele imediatamente lutou contra o dragão de gelo, que obviamente ele ainda não conseguia derrotar. Escondendo-se do dragão, a mão de Jao Han fica congelada. Já havia se passado 10 anos que ele chegou no 99º andar. Apesar dele ter enfrentado inúmeras crises em seu caminho até o 98º andar, o nível de perigo do 99º era incomparável a qualquer um dos andares inferiores. O chefe do 99º andar era um dragão de gelo chamado Velkissos. O sopro deste dragão, que veio da Terra Esquecida, era difícil de resistir, mesmo com a resistência ao frio no nível mais alto possível. Se não fosse pelo equipamento que foi abandonado pelos caminhantes que partiram, Jao Han já teria morrido há muito tempo. Os itens que mais o ajudaram a se manter vivo até agora foram a espada supressora do dragão, que ele havia conseguido com a ajuda de sua equipe, a armadura do demônio de gelo que Johan deu a ele, e a pulseira do Rei de Chamas, que Han Seul-un o deu. Mesmo depois de mortos, seus amigos continuaram a ajudá-lo. Pensando em Han Seul-un, ele acorda em uma ferraria. Atualmente, ele residia na vila que foi recuperada após derrotar o chefe do 50º andar, o monstruoso dragão Atemnius. O nome desta vila era Atopos. Embora houvesse caminhantes mortos ou feridos todos os dias, as pessoas nunca perdiam a esperança. Os padres estabeleceram unidades de resgate de emergência para resgatar os caminhantes que não eram mais capazes de lutar. Os ferreiros das oficinas criavam equipamentos para os caminhantes, que lutavam gratuitamente pelo bem da humanidade. Jao Han está conversando com Jay, dando a entender que ele deve ser o último ferreiro em Atopos. Jay diz para ele que hoje em dia não há mais suprimentos chegando dos andares inferiores. Até alguns meses atrás, ainda havia alguns suprimentos de minerais sendo trazidos dos andares inferiores. Então Jao Han presume que não há mais humanos vivos na torre nos andares inferiores, nem nos superiores. Ele nem sabe em que ano ele está mais. Jao Han acha que já ocorreram mais de 10 impactos de torre, e a partir de algum momento, as pessoas não foram mais convocadas para o primeiro andar. Conversando com Jay, Jao Han diz que acha que os seres humanos na Terra já devem ter sido exterminados. Enquanto pensava nisso, algo o incomodava. No local onde a pedra de retorno foi encontrada pela primeira vez, havia alguns desenhos estranhos, onde estava escrito torre dentro de torre.
Pesadelo dentro de pesadelo. Há 2 dias, a vovó Elaine desapareceu, uma companheira de Jay. Como não se envelhecia dentro da torre, se alguém houvesse desaparecido, só poderia haver 2 motivos. Ou eles voltaram ao passado com a pedra de retorno, ou pularam da torre. Como não há mais ferreiros além de Jay na vila, Joerhan pede a Jay que lhe ensine algumas habilidades de ferreiro. Mais tarde, naquele dia, Joerhan enfrentou o dragão de gelo novamente. Velquissus diz que nenhum humano jamais chegou ao 99º andar sozinho, desde a criação da Torre do Pesadelo, e que ele reconhece Joerhan como um ser humano incrível. Joerhan zomba do dragão, dizendo que ele se sentiria tão sozinho depois que o matasse. Joerhan acrescenta que até a armadura da qual Velquissus tanto se orgulha começou a apresentar rachaduras, por isso ele deveria tomar cuidado. Joerhan pula no sopro do dragão, e não demora muito para ele ser derrotado novamente, ficando preso na parede com mãos e pernas congeladas. Velquissus diz que mesmo que Joerhan lute até o fim, mesmo que ele tente persistir sem parar, no final o destino que ele enfrentará para sempre será a solidão. Joerhan se lembra de todos os seus aliados caídos, e diz que o dragão fala demais. Ele se liberta da prisão de gelo, e com a espada na mão, desfere outro golpe em direção ao dragão. Velquissus zomba dele, dizendo que com apenas uma mera estocada, ele não seria capaz de derrotá-lo. Joerhan começou a invadir a torre mais tarde do que outras pessoas. Por causa disso, ele não conseguiu ter direito a habilidades e classes ocultas. Por isso, ele desistiu de conseguir habilidades e se concentrou em apenas treinar um golpe: estocadas. Ele estocou e estocou novamente, sem parar um único dia. Depois que ele matou mais de 50 milhões de monstros com seu golpe, seus camaradas pensaram que seu apelido poderia até ser Estocada. Ele sentiu que sua estocada estava passando por uma mudança. Cada vez que ele estocava, ficava mais rápido, mais preciso e mais forte. Como resultado, sua estocada superou um movimento simples e começou a ganhar poder de ataque comparável a uma habilidade secreta. Por não ser uma habilidade, ele nunca se cansava porque não consumia poder espiritual. Após desferir centenas de estocadas, ele finalmente conseguiu arranhar o dragão. Como Velquissus já tinha lutado o suficiente, ele finalmente tem a intenção de acabar com Joerhan. Ele usa o sopro do dragão a queima-roupa nele. Sabendo que é tarde demais para se esquivar, Joerhan fica surpreso ao ver uma luz do dragão. Era a mesma luz que ele havia visto no 98º andar. Com essa oportunidade, ele dá tudo de si, investindo contra o dragão. Desta vez, havia funcionado, e Joerhan conseguiu explodir completamente o queixo e o olho do dragão. O dragão enfurecido voa no céu, lançando o sopro de dragão em direção a um minúsculo humano abaixo dele. Joerhan só pode fugir, pois não havia como diminuir a distância entre eles. Como seu corpo não conseguia acompanhar o ar gelado deste andar, Joerhan não consegue fugir para se recuperar. O dragão de gelo fica de frente a ele, dizendo que se houvesse mais 10 humanos como Joerhan, talvez ele tivesse sido derrotado. Se ao menos caminhantes não tivessem sido enganados pela pedra de retorno, o destino de Joerhan teria sido completamente diferente. Ao ouvir isso, Joerhan fica surpreso, perguntando Velquissus o que ele sabia sobre a pedra de retorno, mas Velquissus se recusa a responder e ataca Joerhan. Felizmente, mesmo ele não conseguindo obter nenhuma resposta do dragão de gelo, Joerhan consegue fugir da luta para recuperar a parte de seu corpo que havia sido congelada. Estando de volta, na frente da porta do 99º andar, os pensamentos de Joerhan estão totalmente focados no dragão mencionando a pedra de retorno, mas por enquanto ele decide ignorar este fato. 5 anos depois, Joerhan finalmente consegue derrotar Velquissus, o dragão de gelo. Depois disso, notificações aparecem para Joerhan, e antes que a alma de Velquissus desapareça, ele pergunta novamente sobre a pedra de retorno. O dragão de gelo diz que Joerhan já sabe a resposta para essa pergunta. Velquissus acrescenta que se ele quer saber mais alguma coisa, deveria ir ao último andar. Com a morte de Velquissus, o grande dragão de gelo do 99º andar, uma luta que havia demorado mais de 15 anos, Joerhan recebe a espada do dragão de gelo e a porta para o último andar finalmente se abre. Joerhan, sem pensar 2 vezes, entra pela porta do 100º andar. Ele chega em um andar chamado Sala de Controle, onde ele pode ver o estado atual da torre. De repente, há um monstro falando com ele, dizendo que não esperava que ele fosse chegar tão rápido. O monstro havia presumido que Joerhan voltaria primeiro para a Vila Atopos. Joerhan imediatamente se prepara para a batalha, mas logo em seguida aparece uma notificação
informação dizendo que ele tinha sido o primeiro a ter concluído todo o tutorial do mundo 294. Sua incrível conquista foi registrada na Biblioteca Imortal, os registros acásticos. Esse registro será preservado de tal forma que poderá ser visto pelos monarcas da Terra do Todo-Poderoso. Johan fica surpreso ao saber que tudo isso era apenas um tutorial, lembrando de todos que entraram na torre e agora estavam mortos. O monstro que tinha aparecido para Johan tinha uma cabeça de leão e vestia um terno. A primeira coisa que Johan pergunta é quem diabos ele era. Ele se apresenta como o demônio Bestrain, dono da torre. Johan tinha acabado de zerar. Johan pergunta a ele se tudo isso tinha sido apenas um tutorial. Bestrain então mostra algo para ele. São mostrados os primeiros dias em que Johan começou a ser um caminhante. Ele mostra a Johan seus companheiros, todo o tempo que passaram juntos e todas as lutas que sofreram para conseguir ganhar. Johan observa silenciosamente enquanto se lembra de toda a tristeza, raiva e arrependimentos que passou. Bestrain diz que é natural que pessoas tenham essas emoções inúteis por causa do passado. Bestrain oferece a Johan a possibilidade de começar tudo de novo, acrescentando que seria um benefício incrível para ele. Isso seria algo que só aconteceria em um filme na Terra, o ser absoluto que volta no tempo com todas as suas memórias. Neste momento, Johan percebe que todos os caminhantes haviam sido enganados pelo demônio. Não havia como a humanidade impedir os impactos da torre. A única coisa que a humanidade podia fazer era continuar invadindo a torre para sempre. A salvação da humanidade era apenas uma falsa esperança. Então Johan se recusa a voltar ao passado, conforme sua promessa ao Carpe Diem. O demônio então ri histericamente, dizendo que nenhum item na torre ou na Terra do Todo-Poderoso seria capaz de enviar qualquer pessoa de volta ao passado. Johan então se lembra do que Velquissos havia mencionado, que a Pedra do Retorno era apenas uma mentira. Ele fica arrasado ao saber disso. Todos os caminhantes que haviam andado ao lado dele na torre foram enganados pelo demônio. Acontece que a Pedra de Retorno era a Pedra do Mari. O demônio explica que a Pedra do Mari não manda o usuário de volta ao passado, mas o deixa preso nos sonhos que o Mari criou. Apenas Johan teve a obsessão de terminar a torre. Bestrain agora faz a oferta de verdade para Johan. Como ele havia completado o tutorial, agora ele poderia ir para o jogo verdadeiro, mas antes disso teria que aceitar. Johan, analisando a nova oferta feita por Bestrain, percebe algo e recusa essa oferta também. Graças à explicação de Bestrain, ele agora sabia o que a Torre do Pesadelo realmente era. Ele presume que a oferta de Bestrain é mais uma forma de lhe enganar, então ele decide que vai matar Bestrain e ir para o próximo andar. Enquanto Bestrain estava explicando algo, Johan o golpeia com a espada que ele havia pegado do dragão de gelo. Então ele percebe que não iria ser tão fácil assim, já que Bestrain regenera sua cabeça que havia sido decepada e faz outra proposta a Johan, oferecendo tudo o que ele quiser. Mas Johan não quer mais nada agora. Seu único desejo era subir para o próximo andar. Bestrain ainda tenta enganá-lo, dizendo que ele está dentro de um sonho na Torre do Pesadelo, acrescentando que o mundo do lado de fora estava bem. Dessa forma, todos os caminhantes da torre estão em coma. Bestrain diz que Johan nunca conseguirá vencê-lo, pois comparado a ele que mal conseguiu concluir o tutorial, Bestrain era uma entidade completamente diferente dos monstros da torre. Mas Johan não recua e com a espada na mão, ele continua atacando Bestrain. A luta não durou muito e Johan voltou para a ferraria espancado, tendo que tomar poções de recuperação. Quando ele retorna, ele percebe que Jay também havia desaparecido, então ele se torna a última pessoa a ser caminhante da torre. Agora sem Jay, Johan tem que consertar seu próprio equipamento. A tentativa de hoje marca 72 vezes que Johan já tinha tentado derrotar Bestrain. Embora Johan tenha desafiado Bestrain todos os dias sem descanso, ele nunca conseguiu deixar um arranhão sequer no demônio. Porém, Johan sempre consegue sair vivo da luta. Estranhamente, Bestrain quer que Johan esteja vivo, e ele não parece ter qualquer intenção de matá-lo. E é por isso que, não importa quantos anos levar, Johan não vai desistir. Da sala de controle, Bestrain assiste tudo o que Johan faz. Bestrain é um cultivador, e é a primeira vez que ele vê algo assim. Um cultivador garante que o produto se adaptará com segurança à Terra Toda-Poderosa, através
através de um processo de cultivo que faz com que o produto amadureça e seja melhorado. O processo principal é eliminar sementes indesejáveis para que apenas as boas permaneçam, o que é feito através do tutorial, sobrando apenas os bons produtos. Depois disso, o produto escolhido pode começar a crescer verdadeiramente, sendo o próximo processo de cultivo fornecer água e fertilizante às sementes escolhidas e cultivá-las. Bestrain fica extasiado ao saber que sua torre foi capaz de produzir algo tão bom, mas o próprio produto se recusa a passar para o próximo estágio. Isso é difícil para ele, porque não há como apenas matar o produto dessa vez, pois ele tem medo das consequências que podem surgir. Johan é um produto especial para o demônio, então os deuses continuam entrando em contato com ele tentando adquiri-lo. No momento, Johan nem consegue mais melhorar suas estatísticas, tendo atingido o mais alto nível, e mesmo assim ele não conseguia causar um arranhão em Bestrain. Então Johan um dia começa a questionar o sistema da torre como um todo, o que o faz sentir alguma coisa diferente, como se ele estivesse dentro da Matrix. Ao questionar o sistema do mundo, ele vê algo estranho, que parece partículas, bem como cubos de açúcar sem uma forma definida. Cada vez que mudavam, assumiam uma forma diferente. As partículas eram a essência daquele mundo. Não importava a forma, apenas usando seus instintos ele havia entendido o que elas eram. Enquanto Bestrain pensava nas consequências de matar um produto especial, Johan aparece por trás dele e o golpeia usando a espada negra. Bestrain continua tentando dizer a Johan para passar para a próxima fase logo, mas Johan ignora e olha fixamente para ele. Agora cheio de determinação para matar o cultivador, Johan continua estocando e estocando. Não tendo mais paciência, Bestrain o segura, perguntando o que diabos ele quer para que ele esteja disposto a passar para a próxima fase. Finalmente, ele sente que Bestrain está querendo lutar. Bestrain finalmente estava sem paciência. Então ele explica para Johan que o universo não é composto de apenas uma única dimensão. O nível dimensional principal é chamado de Terra Todopoderosa, e abaixo deste universo existem inúmeros outros que se ramificam a partir dele. A Terra é conhecida como o Mundo 294. Enquanto os caminhantes estão na Torre do Pesadelo, eles conseguem ganhar habilidades e itens. Quanto mais eles se adaptarem ao sistema, mais se adaptam para viver na Terra Todopoderosa. Dessa forma, eles ganharão a chance de viajar para um novo mundo. Quanto aos demônios, o papel deles é apoiar o processo. Bestrain continua explicando que a Torre do Pesadelo foi convocada para a Terra meramente por acaso, mas o que Johan pergunta após sua explicação não é nada relacionado a isso. Ele pergunta por que alguém como Bestrain opera a Torre do Pesadelo. Bestrain fica nervoso por ter sido ignorado e responde que se ofereceu para fazer isso, acrescentando que há muitos demônios entre eles que assistem sobre caminhantes especiais em diferentes planetas. Por isso foi criado um paraíso onde humanos, monstros e os demônios podem viver todos juntos em paz. Johan então pergunta sobre os monarcas. Bestrain explica que eles são os governantes da Terra Todopoderosa, e aqueles que conseguirem concluir a Torre do Pesadelo irão ter direito de entrar na Terra Todopoderosa para se unir às suas forças. Após a explicação, Johan diz a Bestrain que daqui 10 dias ele deixará a torre, então ele usa esses 10 dias para treinar suas estocadas o dia todo. Bestrain o vigia a todo momento. Bestrain fica inquieto, pensando que ele foi enganado pelo vendedor da torre. Acontece que ele comprou uma torre que dizem ter sido feita por um mestre, mas acabou que essa torre era uma de primeira geração, tão velha que não sabia dizer a idade da torre. Em torres de primeira geração, o administrador não podia forçar o encerramento do tutorial sem o consentimento dos caminhantes. Então a única coisa que ele poderia fazer era esperar a boa vontade de Johan. Finalmente se passaram 10 dias e Bestrain enviou uma notificação imediata a Johan, pedindo para ele encerrar a fase do tutorial. Em vez de encerrar o tutorial, Johan golpeia o demônio novamente, deixando Bestrain totalmente confuso. Depois de ser capaz de ver as partículas, a estocada de Johan tornou-se estável. Toda vez que ele estocava, sentia uma estranha sensação de desconforto. Ele sentia uma sensação de estar despertando de um sono profundo. Isso o deixou mais determinado do que nunca para caçar o demônio. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, Johan sorri por causa da sensação que está sentindo. Esta era a sensação de estar vivo.
Já tendo passado pelo suficiente, Beastray usa seus poderes para prender Jawhehan. Raízes pretas envolvem o corpo de Jawhehan, restringindo os seus movimentos. O demônio explica que a torre é programada para ser fechada 100 dias após o término do tutorial. Por isso ele precisa que Jawhehan permaneça enraizado até que esse tempo passe. Assim ele iria automaticamente para a próxima fase. Mas Jawhehan não fica parado, ele solta algo estranho. Uma luz envolve a sala, deixando o demônio com medo do que Jawhehan havia se tornado. Ele destrói as raízes que estão o prendendo e começa a atacar Beastray novamente. Desta vez, ele é capaz de ferir o demônio. Essa foi a primeira vez que Beastray testemunhou o poder de um adaptador em um mero caminhante de torre. Um dia depois de Jawhehan chegar ao 100º andar, ele tinha dúvidas se a torre realmente estava dentro de um sonho. Ele sabia que o demônio não podia matá-lo. Ao final de suas inúmeras dúvidas, ele finalmente tinha tido uma conclusão. Ele tinha dado uma estocada na própria compreensão, atingindo o primeiro estágio, o entendimento. A partir deste momento, todos os golpes de Jawhehan eram capazes de ferir o demônio. Isso deixou Beastray enfurecido. Ele suspendeu temporariamente as restrições da torre, gritando que não iria mais pegar leve com Jawhehan. O contra-ataque do demônio foi de fato muito mais violento do que antes, cortando Jawhehan profundamente. Beastray expressou quão incrível Jawhehan é. Ele foi capaz de se adaptar logo após terminar o tutorial. Esse era o limite para um humano. Jawhehan não conseguiria mais avançar depois desse ponto. Ele continua atacando Jawhehan sem parar, ferindo-o mais ainda. Jawhehan continua dando estocadas. Neste ponto ele já estava próximo de ter dado 10 bilhões de estocadas. Beastray continua falando, dizendo que Jawhehan precisa participar do jogo real. Caso continue atacando, quem vai perder é Jawhehan. Neste momento, Jawhehan atinge a marca de 10 bilhões de estocadas. E por ter dado estocadas 10 bilhões de vezes, ele vê a linha que mostra onde deveria estocar. Assim como quando ele lidou com o 98º e o 99º chefe. Apenas usando seus instintos, Jawhehan dá uma estocada em direção ao demônio. O demônio fica surpreso. Ele não consegue acreditar que o humano não estava apenas se adaptando, ele havia despertado. Beastray agora era impotente diante do poder de Jawhehan. Jawhehan pede a Beastray para ouvi-lo pela última vez, dizendo que os humanos não são coisas que o demônio pode simplesmente sair negociando como produtos. A humanidade não é uma linha de base insignificante que o demônio pode simplesmente usar como quiser, e não são produtos no quais ele possa definir um preço. Jawhehan não seguirá mais o cenário planejado pelo demônio. Ele destruirá a torre, seu administrador, e assim subirá para o próximo andar. Continuará subindo cada vez mais. Então as informações de status de Jawhehan são quebradas e Beastray implora para que ele pare, pois não existe um próximo andar. Mas Jawhehan está convencido de que o próximo andar existe. De alguma forma ele havia aprendido a ler as coisas que estavam escritas na torre. Ele havia lido que toda a torre do pesadelo era apenas a imitação da primeira torre criada, que estava no topo da árvore da ilusão. Neste ponto, Jawhehan já sabia que toda a torre estava colocada na raiz da árvore da ilusão. Ele tem certeza de que o próximo andar está acima dele. Então, se ele conseguir romper o teto, ele poderá passar para o próximo andar. Todo tipo de notificação da torre diz que ocorreu um erro inesperado. Quando o sistema tenta procurar os caminhantes restantes da torre, aparece que não existe mais nenhum caminhante dentro da torre atual. Jawhehan havia zerado totalmente o tutorial, e agora ele se encontrava em uma floresta tropical. Ele estava certo, realmente existia um próximo andar. Ele tinha ido para outro mundo. Na frente de Jawhehan aparece uma matilha de lobos. Com a espada na mão, ele está pronto para matar todos eles. No entanto, com um golpe leve, ele facilmente parte o lobo ao meio, e da matilha dos lobos aparece, o que faz Jawhehan pensar que um golpe leve não será o suficiente dessa vez. Ele usa uma estocada normal e parte o lobo em pedaços. Então ele colhe os chifres do lobo, achando os monstros dali muito fracos. Próxima coisa que Jawhehan encontra são um monte de formigas verdes. Apesar de serem formigas, elas se parecem muito com
com humanos. Então as formigas se aproximam de Jauerhan e perguntam como um mero humano se atreveu a acolher os chifres de um Tentahorn. A formiga então o ataca, mas como Jauerhan é capaz de entendê-los, ele não os mata imediatamente. Em vez disso, ele tenta detê-los e diz que vai matá-los caso eles ousarem atacá-lo novamente. No final, ele teve de massacrar todo o bando de formigas, deixando uma viva para lhe fazer perguntas. Em vez de responder às suas perguntas, a formiga zomba dele. Então a formiga morde a própria língua. Mesmo sendo fracas na frente de Jauerhan, elas ainda têm uma força de vontade maior do que ele esperava. Ao verificar o corpo das formigas, ele encontra uma mochila pequena que lhe permite armazenar itens volumosos como um inventário. Agora ele seria capaz de usar o sistema de interface de outros mundos dimensionais, como o da Terra Toda-Poderosa. Ele se sente aliviado, pois mesmo não estando dentro da torre, ele consegue ver as informações sobre o item. Ao verificar sua espada no 99º andar, ele descobriu que a espada era capaz de mudar de forma e engolir cadáveres. Nos pertences das formigas, ele encontra um mapa. Este era o mapa de Chaos, o lugar em que ele estava. Em outro lugar, uma mulher ruiva conduz uma matilha de lobos até seus companheiros de equipe. Eles ficam surpresos ao ver que ela está mexendo com o Bjorn, um chefe lobo com 2 chifres. Jauerhan os vê de longe e presume que eles vão morrer lidando com o Bjorn. Ele sabe que a mulher é a mais forte entre eles, então ele supõe que a mulher pode estar os enganando. Enquanto um homem vermelho e corpulento prepara seu ataque, a mulher afirma que irá ajudá-lo, mas em vez disso dá um soco no rosto dele. O Bjorn, na frente do homem, se prepara para devorá-lo. Com um único golpe, Jauerhan o salva, quebrando o crânio do Bjorn. Ao conversar com eles, Jauerhan deixou que levassem o cadáver do Bjorn. Enquanto isso, a ruiva está totalmente nervosa com alguma coisa. Jauerhan diz que está apenas de passagem, o que os deixa confusos. Além disso, ele não fala a língua daquele lugar, o que é estranho para eles. Por trás, a mulher ruiva tenta verificar Jauerhan, mas sua habilidade não consegue ver seu status. Então ela tenta falar com ele, dizendo que há menos de um punhado de adaptadores em todo o Chaos que podem matar um Bjorn apenas com um golpe. Ela pergunta quem Jauerhan é e de onde ele veio, mas ele não sabe o que é Chaos, perguntando a ela sobre isso. Isso deixa ela mais nervosa ainda, pensando que Jauerhan está brincando com ela. Ela pergunta se ele havia perdido a memória. Jauerhan diz que sim. Na verdade, Jauerhan sabia quem ele era, mas onde ele pertencia e os relacionamentos que ele teve na Terra, tudo havia perdido sentido no momento que ele entrou na torre. Na torre, Jauerhan ganhou novos companheiros e memórias. Ao terminar o tutorial, todos desapareceram, como se fosse uma miragem. Embora os camaradas que estavam com ele provavelmente estejam em algum lugar na Terra, mesmo se fosse oferecido a recompensa de que ele poderia voltar no tempo com suas memórias, os membros de sua equipe não iriam conseguir se lembrar dele, nem das lembranças que tinham construído juntos na torre, pois o Jauerhan diz que não se lembra de nada para a ruiva. Ela não acredita nele e começa a gritar com ele, presumindo que Jauerhan tinha vindo do abismo. A espada de Jauerhan vibra e muda de forma, devorando a arma que Jauerhan lhe deu. A ruiva e seus colegas ficaram surpresos, visto que a espada aparentemente era uma espada espiritual. Notando que uma arma espiritual estava bem na frente deles, os outros membros do grupo começaram a tramar para pegar a arma para eles. A mulher ruiva não consegue acreditar que alguém como Jauerhan arruinou sua missão de eliminar o líder do grupo. Agora ela precisará usar Jauerhan para terminar sua missão. A mulher se chama Mino. Ela explica de uma maneira simples o que é Chaos para Jauerhan. O grupo que Mino estava era um grupo hediondo que pertence a um clã chamado Black Fox. Mino pede ajuda a Jauerhan para ajudá-la a matá-los. Mesmo que Jauerhan não aceite sua proposta, ele terá que tomar alguma decisão em breve, pois os membros do grupo estão planejando matá-lo também. À noite, o líder do grupo diz que eles vão parar e acampar ali, pois poderão provocar um monstro com chifres caso se movam mais. Jauerhan sabe que, com base nos mapas, a aldeia não fica muito longe dali, então com certeza estão planejando algo. Neste ponto, Jauerhan atingiu o segundo estágio do despertar, o que lhe permite usar sua compreensão para entender itens ou matérias em Chaos. Os membros do grupo avaliam que o poder espiritual de Jauerhan é pouco quando comparado ao de seu líder. Eles presumem que Jauerhan matou Bjorn por causa de sua arma espiritual. Enquanto isso, Jauerhan está confuso, visto que Bestrain havia dito que os itens da Torre do Pesadelo não eram tão impressionantes, e mesmo assim as pessoas parecem estar interessadas em sua espada. Uma coisa ele tinha certeza: Chaos não era a terra do Todo-Poderoso. Quando o grupo Black Fox finalmente começa a se mover, Mino tenta avisar Jauerhan, mas ele a ignora e continua deitado. Ela pede a ele para usar a arma espiritual para se livrar deles, mas Jauerhan diz que não está com ela. Ele diz que emprestou a espada para um dos membros do grupo, já que a pessoa pediu para dar uma olhada durante a sua vigília noturna. O grupo Black Fox finalmente chega e o líder deles zomba de Jauerhan por ter lhe dado a espada tão facilmente. Mino fica extremamente
extremamente brava com a negligência de Joe-Han, xingando ele de tudo que é nome e liberando seu poder. Enquanto isso, Joe-Han está totalmente animado, já que finalmente ele ia conseguir ver as verdadeiras habilidades do povo de Chaos. O grupo está com sangue nos olhos, doidos para encher Joe-Han e Mino de porrada. Não tem como eles perderem, visto que estão em maior número, mas com apenas um movimento, Mino consegue eliminar 2 deles em um instante. Ela pega uma adaga preta e joga contra um dos membros do grupo, com tanta força que dá pra ver que a mulher realmente estava brava. Ela expressa o quão zangada está, e a partir de agora pede que todos venham contra ela de uma vez só. O líder já suspeitava dela, mas agora ele tem certeza de que Mino era a famosa bruxa do massacre. Ele pergunta a ela quem a encomendou para assassiná-los. Ela ignora a pergunta e diz que as raposas negras já haviam matado incontáveis não adaptadores, e por isso, a maioria dos habitantes de Chaos queriam vê-los mortos. O líder começa a usar a arma espiritual de Joe-Han e mais membros do Black Fox aparecem atrás dele. Seu mestre também aparece, porém como a arma espiritual já estava em suas mãos, não havia necessidade de tê-lo chamado. Crunch, o mestre do clã Black Fox, é um adaptador de 3º estágio. Ele revela que metade dos membros da Black Fox haviam se reunido apenas para caçar Joe-Han. Mino diz que é uma verdadeira honra para ela, chamando Joe-Han e pedindo desculpas por não poder mais protegê-lo. Ela então entrega uma pedra de fuga, que tem a mesma aparência da pedra de retorno. Ela diz que essa é uma pedra de fuga, e se Joe-Han a usar, ele pode se teletransportar para a fortaleza mais próxima dali. Vendo a pedra, Joe-Han finalmente se move, e faz a seguinte pergunta a Mino: se houvesse alguma maneira de voltar ao passado, você voltaria? Ela responde que é óbvio que ela não voltaria ao passado, ela já havia vivido muito para voltar. Se ela morresse hoje, ela morreria hoje, sem essa de viajar no tempo para o passado ou coisas do tipo. Joe-Han então diz que Mino não vai morrer hoje. Ele desembanha sua espada e começa a matar todos os membros da Black Fox. O líder usa um feitiço para bufar seus membros, fazendo fogo aparecer no corpo dos membros. Mesmo assim, eles são facilmente massacrados por Joe-Han. Quando Joe-Han ataca Crente, o mestre do clã, ele abre um buraco em seu peito. Atrás dele, o homem ruivo que está com a espada de Joe-Han apenas se ajoelha entregando a espada de Joe-Han. Com a arma espiritual em mãos, Joe-Han usa um golpe leve e massacra todo o clã Black Fox de uma só vez. Mino fica surpreendida. Inicialmente ela pensava que ele era apenas um tolo por ter deixado eles ficarem com sua espada. Ele parecia um idiota insensível ao perigo, mas era o total oposto. Joe-Han era simplesmente forte demais para se preocupar. Ela pergunta novamente sobre sua verdadeira identidade, e ele responde que ela já sabe quem ele é. Joe-Han então brinca perguntando se ela também havia perdido suas memórias, deixando ela ainda mais irritada. Ela pede que ele devolva a pedra de fuga que ela havia lhe dado, mas ele se recusa a entregar, dizendo que acabou perdendo ela durante a luta. A verdade é que Joe-Han havia destruído a pedra. Mais tarde, sobre uma fogueira de ossos, ele olha para o céu e sente uma sensação de paz. Enquanto isso, Mino estava enlouquecendo procurando pela pedra, pensando que por causa de um homem sem noção, havia perdido uma preciosa pedra de fuga. Mino ainda está confusa por Joe-Han ter dito que ela já sabia quem ele era. Ele então pergunta se ela era uma humana. Ela responde que sim, isso já era o bastante para Joe-Han fazer amizade com ela, mas isso a confunde ainda mais. Ela tenta não pensar muito nisso. No outro dia, eles caminham em direção à vila. Mino diz que sente inveja dele por não se lembrar de como ele havia chegado em Chaos. Então ele a pergunta como ela havia chegado em Chaos. Ela apenas responde que ele já sabe a resposta, e se ele perguntar isso novamente, ela irá fazer ele se arrepender de ter feito essa pergunta. Eles chegam à Fortaleza Gorgon. Joe-Han nota um altar que se parece com um círculo de invocação que havia no primeiro andar da Torre do Pesadelo. De repente, muitas pessoas aparecem no altar, gritando como se estivessem desesperadas. Joe-Han sabe bem quando os humanos costumam fazer essa expressão. Joe-Han é capaz de entender por si mesmo agora. As pessoas que vêm para Chaos são aquelas que morreram na torre em todos os tipos de mundo. Agora ele sabe porque Mino havia respondido ele daquela maneira, quando ele perguntou como ela havia chegado em Chaos, a Terra dos Mortos. Algum tempo depois, oficiais vêm em direção ao altar, dando boas-vindas aos recém-chegados. Eles trazem um cobertor e o capitão manda seus homens alinhá-los e levá-los direto para a sala de discursos. Mino reconhece o capitão, que está chamando por eles. Seu nome é James. Ela diz que por acaso acabou vindo à fortaleza, e como eles se conhecem há muito tempo, ele bem que poderia deixá-la entrar na fortaleza. Mas James recusa, explicando que a situação havia mudado, pois os superiores mudaram a política de entrada na fortaleza. Assim, quem quiser entrar na fortaleza
fortaleza deverá apresentar sua identidade. Então ela suborna o capitão com o chifre do Bjorn, que ele aceita de bom grado. Em seguida, ele pergunta a Joerhan sobre sua identidade, mas Joerhan nem sabia que isso existia neste mundo. Mino então o provoca, dizendo que ela o ajudará se ele pedir por favor. O capitão explica que não pode entrar na fortaleza sem sua identidade, então Joerhan pega algo em suas roupas. Mino fica preocupada que Joerhan está planejando matar todos os guardas até conseguir entrar na fortaleza. Sabendo que tipo de pessoa Joerhan é, ela pensa que isso realmente é algo que passaria em sua cabeça. Enquanto Mino tenta ajudá-lo a passar para evitar um massacre, uma pessoa os chama, perguntando o que estava acontecendo. O homem é o gerente do posto de controle, conhecido como o mais leal e honesto de Chaos. Ele é o chefe do posto de controle do norte, o chefe teimoso e leal, Calton. Calton pede a James que explique o que está acontecendo. Ele explica que Joerhan quer entrar mesmo sem ter uma identidade. Calton então diz que ele não pode entrar. Joerhan pergunta por quê, e Calton lê a lei que proíbe as pessoas de entrar na fortaleza sem apresentar sua identidade. Calton então usa seu poder e prende todos os envolvidos, os fazendo ajoelhar. Este poder é chamado de Ato de Restrição de Gorgon. Com um golpe de sua espada, Joerhan quebrou este poder, libertando ele e Mino facilmente. Depois disso, ele diz que não está interessado nas leis de Calton ou de Gorgon, acrescentando que não precisa de uma identidade, pois ele mesmo pode comprovar quem ele é. Calton o ignora usando outra lei, liberando uma corrente branca para prender Joerhan. Novamente, ele se liberta facilmente da corrente, deixando todos surpreendidos. No final, Joerhan pergunta se tudo seria resolvido se ele fizesse o mesmo acordo que Mino havia feito com o capitão. James automaticamente fica pálido, sentindo tremedeira sinistra, morrendo de medo de ser exposto. Joerhan simplesmente joga algo para Calton, se dá a mínima importância aos outros, ou a Mino. Percebendo o que é, James grita para Joerhan dizendo como ele ousa tentar subornar o chefe da fortaleza, sugerindo que ele deveria ser executado. Quando Calton vê o que está em sua mão, ele diz que estava esperando por Joerhan, o mensageiro dos verdes. Verificando a corrupção da alma de Mino, o dispositivo recomenda que ela tome medicamentos o mais rápido possível, porque a corrupção de sua alma já havia ultrapassado 15%. A corrupção de alma é uma doença crônica que todos que vivem em Chaos possuem. Só de existir em Chaos, sua alma será gradualmente corrompida. Esse é um dos motivos pelo qual os monstros com chifres são preciosos em Chaos, já que o chifre é um dos únicos medicamentos que ajuda a reduzir a corrupção da alma. Calton então mede a alma de Joerhan, mas o dispositivo não consegue medir o nível de corrupção da alma dele, mostrando 0% no display. Calton então sorri, devolvendo o que Joerhan havia lhe dado, e diz a ele que não deveria jogar uma pedra de alma para qualquer pessoa, dizendo que ele deve ser o mensageiro dos verdes. Joerhan diz que não faz parte dos verdes, ou seja lá o que Calton esteja dizendo. Calton diz que uma pedra de alma é um item precioso, que amplifica o poder espiritual, mas nesse pouco tempo que Calton segurou, sua mão ficou totalmente corrompida. Isso acontece porque ele não é um dos verdes, e nunca será capaz de lidar com as pedras da alma. Os únicos seres capazes de segurar essas pedras sem se corromper são os verdes. Mesmo que Joerhan não seja um deles, Calton acredita que há algo diferente na alma de Joerhan. Ele acrescenta que o dispositivo não pôde medir a alma de Joerhan, porque sua alma é a mais pura entre todas as almas de Chaos. Enquanto eles entram na fortaleza, o pesadelo de James se torna realidade, quando Calton menciona que aparentemente alguém no portão estava deixando as pessoas passarem por meio de suborno. Enquanto isso, na aldeia, Joerhan pensa em como as coisas estão progredindo de forma complicada. Além disso, ele carrega Mino em seus braços, pois Calton a havia punido por não portar sua identidade. Por causa disso, ela se tornou praticamente um zumbi estúpido. Ele pergunta aos moradores onde há um ferreiro que tem experiência com espadas. Neste momento, alguém percebe que Joerhan estava carregando uma arma espiritual. Ficando em um túnel, Mino finalmente acorda e Joerhan diz a ela que eles deveriam se separar. Ela não aceita, pois eles já haviam andado muito juntos para simplesmente se separarem. Ela presume que Joerhan ainda está chateado com ela porque ela tentou deixá-lo no portão, mas ela só estava querendo tirar uma com a cara dele. Ele diz que já basta, ele já havia sido
sido guiado até o castelo e a partir daí ela só seria um peso a mais para carregar. Ele diz que eles dois são diferentes e por isso ela deveria seguir seu próprio caminho. Mas é aí que o cara deixou a mina totalmente com raiva e ela decide segui-lo mesmo assim, perguntando se ele pelo menos sabe para onde está indo. Olhando para ela, Johan revela que vai encontrar o Mari que criou a Torre do Pesadelo. Ela diz que conhece um lugar onde ele pode encontrá-lo. Antes de ir para lá, Johan tem que lidar com as pessoas que estavam o seguindo. Um grupo de bandidos diz para Johan entregar a espada espiritual para eles. Ele simplesmente recusa. Johan se cansa e desfere um soco na mão do bandido. Depois disso, ele aponta sua espada para o alto e desfere um golpe em um telhado de uma casa próxima. Johan já estava entediado, então ele pede para que todos o ataquem junto logo. O líder fica furioso, visto que a mão do membro mais novo havia sido cortada. Juntos eles atacam Johan e em um instante ele derruba todos. Então provoca, perguntando se ele sabe dar algo além de estocadas. Johan diz que não. Ele havia passado basicamente 15 anos de sua vida apenas estocando sua espada. Então ela fica se perguntando como alguém que passou basicamente 15 anos de sua vida apenas estocando com a espada conseguiu errar uma estocada, no caso aquela que ele atingiu o telhado. Acontece que Johan havia percebido que alguém estava se escondendo no telhado, então ele decidiu dar um susto nessa pessoa. Um pouco mais tarde, eles finalmente chegam à ferraria chamada Queda do Crepúsculo. Um dos aprendizes, encarregado de conversar com os clientes, os cumprimenta e diz que hoje eles estão bastante ocupados, e mesmo que ele faça seu pedido hoje, vai demorar um pouco para ficar pronto. Lá dentro, os aprendizes estão fazendo uma baderna, olhando para uma espada feita a partir de um chifre de quadrihorn. Eles se oferecem para trabalhar na bainha da espada. O ferreiro-chefe, Michael, diz que aquele que tiver sucesso em fazer a bainha se tornará o vice-proprietário da ferraria por um dia. Eles tentam, mas falham, sem nem mesmo conseguir fazer um simples arranhão no chifre. Michael fica furioso com seus aprendizes, então Johan entra furtivamente na ferraria e diz que quer tentar também. Michael subestima Johan, dizendo que nem mesmo seus aprendizes foram capazes de conseguir, logo uma mera pessoa como ele também não iria conseguir. No entanto, usando apenas o dedo indicador, Johan perfura o chifre, fazendo um buraco nele, e diz que agora ele se tornou vice-proprietário da ferraria por um dia, visto que ele havia sido o melhor entre seus concorrentes. Depois disso, o chifre se desfaz em pedaços, deixando todos surpresos, menos Michael, que fica extremamente bravo por ter pedido um chifre de quadrihorn. Johan percebe isso e pede desculpas pelo que fez. Ele não conseguia quebrar apenas a parte onde era necessário, e por ter muita força ele acabou quebrando tudo, dizendo que agora Johan deveria pagá-lo ou dar um material do mesmo calibre. Então ele pega um chifre que vem de um pentahorn e entrega para Michael, que aceita de bom grado. Ele até fica vermelho olhando para o chifre enorme. Então ele diz a seus aprendizes para fecharem a porta e leva Johan para sua ferraria pessoal e expressa que essa é a melhor instalação em toda a região de Gorgon. Por causa do pentahorn ter 5 chifres, Johan ainda tem chifres sobrando, então ele pega outro chifre. Isso não fazia sentido para Michael, principalmente porque Johan queria fazer uma bainha usando o chifre de um pentahorn. Era um exagero usar um material tão raro apenas para fazer uma bainha. Johan emprestou-lhe a espada. Depois que Michael olhou para a espada, ele disse espantado: "Putz, essa é a espada do dragão congelado." No entanto, ele pensou que era apenas uma réplica. De repente, a espada começou a chorar em suas mãos. Ele a deixou cair, pois não estava acreditando no que tinha em suas mãos. Acontece que a espada caiu em cima de um chifre, parecendo muito mais faminta do que das últimas vezes. Ela abriu a boca e devorou o chifre de uma só vez. Agora Michael sabe do que se tratava. Essa era uma arma espiritual. A espada do dragão congelado começou a brilhar enquanto comia o chifre. Michael já havia presenciado várias coisas fascinantes em apenas um dia, mas essa sim foi uma coisa fascinante. Ele finalmente havia visto uma espada espiritual evoluindo. Agora eles não tinham mais o material para fazer a bainha, visto que ele tinha acabado de ter sido devorado pela espada. Johan diz que está tudo bem, pois ele ainda tem um guardado em sua bolsa. Essa era a primeira vez que Michael iria trabalhar com chifre de pentahorn. Então Michael pergunta a Johan o que ele poderia fazer para ajudar, moldar ou formar a bainha que Johan queria. Johan deixa isso para Michael decidir. Michael fica surpreso e proclama que o mestre do amanhecer irá mostrar do que ele é capaz. Ao mesmo tempo, dentro do castelo de Gorgon, um homem de meia idade com roupas limpas e formais tosse enquanto bebe chá. Um homem usando roupas escuras
Midas se ajoelha diante do homem de meia idade, relatando que eles perderam o alvo, acrescentando que não sabia como sua equipe havia sido derrotada. Eles simplesmente haviam sido nocauteados. O homem vestido de preto é um adaptador de terceiro estágio. Aquele que o nocauteou só poderia ser do terceiro estágio de nível mestre. O espião estava usando uma habilidade furtiva de alto nível, sendo difícil até para adaptadores de classificações de mais alto nível notarem, mas o alvo haviam encontrado facilmente, conseguindo nocauteá-lo sem que ele nem mesmo percebesse. O velho diz que talvez esse homem estivesse no quinto estágio. Se isso fosse verdade, eles precisariam estar preparados, terminado a encontrar aquele homem novamente, não importa o custo. Naquele momento, um baque extremamente forte veio de uma cela subterrânea abaixo do castelo. Foi um tremor leve, mas mesmo o velho, que era um adaptador de alto escalão, foi capaz de senti-lo. Então ele ouviu um grito longo e fraco vindo de baixo. Ele franziu a testa e pensou: mestre, por favor, espere mais um pouco. No outro dia, em um bar, alguns homens estavam conversando e no centro havia uma velha máquina de holograma, exibindo a transmissão. A pessoa na transmissão era uma garota de cabelo rosa, que tinha um pequeno chifre em sua cabeça. O vídeo mostrava um homem sozinho lutando contra o dragão de gelo gigante. O homem no vídeo continuava a dar estocadas no dragão repetidamente, sem parar. O seu rosto havia sido censurado para que as informações do produto não fossem vazadas. Os homens no bar comemoravam a vitória do homem enquanto assistiam. Naquele momento, a porta do bar foi aberta e uma mulher entrou. Mino tinha uma cintura fina, tinha um rosto bonito e sua pele linda atraía imediatamente toda a atenção dos homens que estavam no bar. Os homens ficaram chocados e assustados com a energia assassina que Mino estava liberando e acabaram correndo. Mino riu amargamente dessa situação. Ela pensou em Joe-Han e se sentiu amargurada, enchendo a cara para esquecer dos seus problemas. A dona do bar, chamada Claire, diz que Mino é extremamente ruim para o negócio dela, visto que sempre faz seus clientes saírem correndo. Mino estava bêbada demais para falar direito, mas continuou resmungando. Claire estreitou os olhos. Ela conhecia bem Mino. Mino era assim desde que se conheceram na Torre dos Pesadelos. Ela era fraca emocionalmente, mas tinha um temperamento forte. Além disso, ela gostava de pregar peças nas pessoas e causar problemas. Ela não era uma pessoa ruim, mas sempre colocava as pessoas ao redor em apuros. Claire escova o cabelo de Mino, dizendo que ela não deveria mais se envolver com Joe-Han, pois ele parecia ser perigoso. Antes que Mino pudesse responder, uma mensagem de energia feita de poder espiritual entrou pela janela do salão e a atingiu. Ela verificou o remetente, Calton, capitão do Portão Norte. Naquele momento, Mino sentiu uma pressão terrível vindo de todos os lados. Um homem caminhou até ela e perguntou: "Você é a bruxa do massacre?" Mino, mesmo estando cheia da pinga, pegou uma adaga para se defender. O homem se aproximou dela e agarrou sua mão e disse que precisa que ela faça algo por eles. De volta à ferraria, Michael está quase desistindo de fabricar a bainha usando o chifre, pois o nível do material é muito alto para ele processar. Então Joe-Han coloca a mão nos olhos de Michael, dizendo que é importante que ele enxergue contra quem está lutando. Os olhos de Michael brilham e o material em sua frente começa a virar um líquido. Isso leva a um mundo onde ele pode ver a verdadeira forma do material. O material havia assumido a forma de um monstro que está tentando atacá-los. Joe-Han diz a Michael para se recompor, já que ele mesmo disse que iria ajudar. Ele está tão apavorado com o que está acontecendo diante de seus olhos, que começa a pensar que tudo é apenas um sonho, procurando a porta de saída. Michael abre a porta, pedindo ajuda, mas o que ele vê do outro lado da porta supostamente são seus aprendizes, mas com a forma de esqueletos, enquanto pergunta se o mestre ferreiro conseguiu fazer a bainha. Joe-Han chama ele de tolo, dizendo que ele ainda não estava pronto para ver aquele lugar. Com apenas um martelo e um cisel, Joe-Han começa a enfrentar o monstro sem usar nenhuma habilidade. O monstro atacou Joe-Han e Joe-Han atacou ele de volta. Joe-Han não parecia estar infeliz por ter de lutar assim. Muito pelo contrário, ele parecia estar gostando, se divertindo em meio a tanto caos. Michael ficou chocado e com medo. No final, Joe-Han quebrou o chifre e eles acabaram conversando sobre o que havia acabado de acontecer. Joe-Han então tocou o chifre com a mão. A superfície girou como se estivesse reagindo ao seu toque. No momento seguinte, algo inacreditável aconteceu na frente de Michael. As partículas que seu dedo tocou foram desenterradas, como se algo as tivesse comido. Joe-Han balançou a cabeça. Michael olhou mais perto. Isso lembrou de quando ele aprendeu a ser um ferreiro, ainda quando era jovem. Seu mestre explicou
afirmou que ele não ultrapassaria os limites humanos. Isso o fez determinado a se tornar como os mares, que desafiam a lógica e criam criações inimagináveis. Então, Michael perguntou a Joe-Han o que ele pretendia fazer. Joe-Han disse a Michael para olhar com cuidado, não confiando no sistema, mas sim com seus próprios olhos. É aí que ele finalmente consegue ver o que o mundo realmente é. Quando Joe-Han corre em direção à besta espiritual novamente, Michael se levanta para pegar o cinzel e com tudo o que ele tem, ele começa a fazer a bainha usando o chifre novamente. Mais tarde naquele dia, eles finalmente conseguiram terminar de fazer a bainha da espada espiritual. Joe-Han decide nomear a espada espiritual recém-despertada como Lone Wolf, e eles escrevem isso na bainha. Como o serviço estava feito, chegou a hora de Joe-Han partir. Antes disso, Michael pergunta a Joe-Han como ele se parecia em seus olhos. Joe-Han responde que Michael se parece com um humano, mas na verdade, para Joe-Han, todas as pessoas que estavam em Chaos eram esqueletos. Enquanto ele andava pela cidade, Minho aparece enquanto se pergunta o que estava acontecendo com ela para continuar atrás desse cara. Ela disse para Joe-Han que pretende matá-lo, dizendo que teria uma vida boa se vendesse a pedra espiritual que ele possui. Ela também dá a ele uma sacola de roupas, como uma maneira de pedir desculpas. Caramba, a menina é totalmente bipolar. Neste ponto, Joe-Han já sabe como encontrar o Mari e pretende encontrá-lo para perguntar sobre a árvore da ilusão e também como chegar ao abismo. Ele diz que depois disso não vai voltar, dizendo que não pertence a Chaos. Isso deixa Minho furiosa, perguntando quem ele pensa que é para dizer algo assim. Isso a machuca, mesmo que o povo de Chaos não seja tão corajoso quanto Joe-Han. Ela diz que eles são humanos, assim como ele, porém não importa quantas vezes eles sejam salvos, a verdade continuará a mesma. Por causa da habilidade questão de Joe-Han, que o mostra a verdadeira essência deste mundo, Joe-Han via Chaos como um mundo dos mortos, onde as pessoas que morreram iam pra lá, vivendo como esqueletos. Então, Minho buga a habilidade de Joe-Han, perguntando se ela parecia uma humana ou não. Ao se despedir, dizendo que eles nunca mais se veriam, sua aparência muda e ela parece humana novamente. O povo de Chaos são almas mortas, que vieram para ali após sua morte na torre, mas Joe-Han é diferente. Ele chegou em Chaos ultrapassando o limite do que o humano pode fazer. Ele quebrou o teto estabelecido pela torre e subiu até Chaos. Tanto nesse mundo só poderia haver ele como humano. Minho ter a aparência de humano era totalmente contraditório. Voltando ao bar, Minho está se perguntando como as coisas podem ter acabado dessa maneira. Ao abrir a porta, o bar está em ruínas e um grupo de pessoas está esperando por ela lá dentro, com Crash sendo mantida como refém. Eles são do clã do Céu Proibido. O líder conhecido como o ancião chamado Jania pergunta como Minho teve coragem de voltar sozinha. Ela puxa sua adaga, dizendo que ele era muito mais ingênuo do que parecia, perguntando se ele já havia visto alguém que cumprisse sua promessa, acrescentando que a pessoa que ele esperava não iria vir. Ela os ataca enquanto diz que a pessoa que eles estão esperando vai destruir Chaos. Jania libera sua sombra para lutar contra ela e a derrota facilmente. Minho dispara sua adaga em direção a Jania e ele pega sua espada para conter o ataque. No final, ela acaba ferida. Como uma última tentativa, ela realiza seu ataque final, disparando 8 adagas de uma só vez. Mesmo assim, Jania destrói todas elas facilmente, dizendo que a técnica de Minho era mais fofa do que perigosa. Depois disso, ele ameaçou matá-la, mas antes disso, ela já havia caído, perdendo a consciência. A única coisa que ela consegue lembrar é de Joe-Han. Ela queria voltar ao passado para continuar o seguindo. Quando Jania vai atacá-la com sua espada, de repente, um ataque vindo do céu atinge Jania, que tenta defender com sua espada usando todas as suas forças. Joe-Han havia chegado, ficando ao lado de Minho, enquanto ela se perguntava por que ele estava ali, em vez de ir destruir o mundo como era sua vontade. Ele diz que as roupas que ela deu a ele não serviam, então voltou para devolver. Jania então percebe que Joe-Han é quem pegou a pedra espiritual, e seus homens começam a rir, visto que Joe-Han havia os poupado do trabalho que ia ser procurá-lo. Joe-Han pergunta a Jania se eles são os caras que estão com Mari, dizendo que deseja se encontrar com ele. Jania pensa que esse cara só pode ser louco. Minho diz a Joe-Han que Jania é um adaptador de quarto estágio.
e por isso ele deveria tomar cuidado. Eles se juntam e começam a atacar Zhao Erhan, falando que vão lhe ensinar uma lição. Zhao Erhan dá alguns golpes completamente cheios de tédio em Janya, mas ele consegue se esquivar. Percebendo que não consegue derrotar Zhao Erhan, Janya pega Claire e ameaça matá-la. Nino pede a Zhao Erhan que por favor salve a sua amiga. Zhao Erhan agora se encontra confuso. Bastava apenas ele cortar quem estiver em seu caminho para chegar ao seu objetivo, mas Mino está o agarrando, enquanto chora, dizendo que Claire também é um humano. Isso deixa Zhao Erhan um pouco chocado enquanto olha para a verdadeira essência do mundo. Claire grita, dizendo que ele podia atacá-la se fosse para derrotar estes monstros. No final, Zhao Erhan dá uma estocada em direção ao céu, formando um pilar de luz que é disparado além das nuvens, destruindo a barreira que os bandidos haviam implantado anteriormente, o que acaba notificando os guardas de Gorgon. Naquele mesmo instante, Kalton chega com seus homens, cumprimentando Zhao Erhan e perguntando o que diabos estava acontecendo. Zhao Erhan brinca com Kalton, dizendo que ele chegou na hora certa, pois Janya estava infringindo a lei, acrescentando que Janya pretende usar as pedras espirituais para tentar destruir o mundo. Então Kalton usa sua autoridade e usa restrições de prata para salvar o dia. Kalton também convoca o machado feito de sua autoridade para prender o culpado, dizendo que qualquer resistência adicional será inútil. Janya não desiste, ele avança e ataca Kalton com sua espada. O confronto deles faz uma onda sonora ao redor do bar, porém a espada de Janya estrala ao encontrar o machado de luz. Ele pula com todas as suas forças para tentar atacar novamente. No final, Kalton usa a corrente de luz de novo, mas desta vez ele consegue derrubar Janya. Tempo depois, com o machado em seu pescoço, Janya se rende, porém ele havia ouvido de outras pessoas que Kalton era tão ingênuo quanto justo, e por isso ele joga uma bomba de gás venenoso no bar. Tentando fugir com seus homens, o ancião do clã chamado Seorang aparece, perguntando se a bruxa do massacre era tão forte para fazer com que Janya tivesse que recorrer à nuvem negra. Janya responde, dizendo que a restrição de prata tinha sido usada neles, e esse foi o único meio que sobrou para fugirem. Zhao Erhan, Mino e Kalton ainda estavam dentro do bar. Um momento depois, Seorang vê que Zhao Erhan está arrastando o Mino para fora. Ele percebe que Zhao Erhan havia os notado e enviado um golpe em direção a eles. Por isso pergunta para Janya quem era aquele homem. Janya diz que também estava curioso sobre esse homem. O fato de Zhao Erhan estar bem, mesmo depois de ser atingido pela nuvem negra, não fazia nenhum sentido. Além disso, eles nunca tinham ouvido falar de um inseto esmeralda sem antena. Enquanto colocava Mino no chão, Zhao Erhan olha para o grupo do Céu Proibido. Ele acha que eles ainda não lutaram o suficiente, e com esse pensamento, ele enfia a bainha no chão, fazendo a aura liberada ser semelhante a de um espírito de Ugarnak. Apenas usando o impacto dessa aura, em um instante, 2 homens do grupo são mortos, deixando apenas os 2 membros de alto escalão vivos. Seorang finalmente percebe o quão forte Zhao Erhan é, e por isso ele foge, deixando Janya para trás. Neste momento, Janya pensa em seus 2 amigos que haviam acabado de morrer. Ele já havia aceitado seu fim, era assim que tudo ia acabar. Porém, Zhao Erhan diz que há uma maneira dele sobreviver, se ele dissesse onde o mar estava. Janya diz que se ele contar a Zhao Erhan sobre isso, uma certa pessoa souber, ele prefere ser morto por Zhao Erhan. Ele iria morrer de qualquer maneira. Por isso sua única saída era comer uma pedra espiritual. Isso faz a corrupção de sua alma chegar a 100%, o que o transforma em um monstro enorme, muito maior que as casas ao redor. As pessoas o chamam de Dead, e ele começa a atacar todas as pessoas em sua frente. Com sua garra, ele apunhala e absorve a força vital das pessoas. Em sua consciência, Janya vê a verdade do mundo que ele conhecia como Chaos. Na verdade, todos ali já estavam mortos. Ele se pergunta o que seria a dignidade em um mundo como este, sentindo o alívio de ter morrido. De repente, ele sente a presença de Zhao Erhan. Quando ele olha para Zhao Erhan, ele se pergunta como é possível um humano existir naquele mundo. Zhao Erhan também está confuso, porque agora a habilidade cristã não funciona mais em Janya, mas isso não era tão importante. Ele então salta em direção ao Dead. Usando apenas uma estocada leve, ele decapita o monstro.
Nada havia dado certo para Joe Han. Ele precisava de uma pessoa do clã do Céu Proibido que soubesse responder onde o mar estava. Mas os que não tinham morrido já haviam fugido. Tempo depois, eles resgatam Minun e Calton da Nuvem Negra. Embora Calton pareça bem, o mesmo não pode ser dito para Minun. A corrupção de alma estava se espalhando muito mais rápido nela. Calton ordena que seus homens alertem a fortaleza interna do que havia acontecido ali. Minun pede a Joe Han para matá-la enquanto ela ainda permanece como uma humana. Dessa vez, Joe Han tem certeza que Minun é humana, visto que não consegue usar a questão nela. Ele se pergunta por que a questão não está mais funcionando nela e por que ela bugou quando ele tentou usar a Enjania como Dead. Como não há espaço para emoções em seu objetivo, ele decide cumprir a vontade de Minun e matá-la. Então Cré o segura, dizendo que ainda não era tarde demais, implorando a Joe Han para esperar mais um pouco. Mais tarde, um acampamento foi montado, sendo usado para impedir a propagação da corrupção da alma de Minun e Calton. Enquanto isso, a cidade está em alerta máximo, por causa dos pequenos Deads que apareceram dentro da fortaleza. As pessoas estavam se perguntando o que havia acontecido, pois o alerta estava dizendo para evacuarem imediatamente. Um homem loiro tenta perguntar ao guarda para onde eles deveriam evacuar, mas descobre que o guarda já havia se tornado um Dead. Então o guarda mata o homem com seu tentáculo, enquanto outros pequenos Deads se aproximam das pessoas para consumir suas forças vitais. Do telhado das casas, avista-se um grupo de pessoas correndo. Essas pessoas saltam atrás dos Deads e, no piscar de olhos, eles os cortam, salvando as pessoas que estavam sendo consumidas. Junto com eles está um adaptador de alto nível. Enquanto isso, Joe Han continua ao lado de Minun, vendo sua alma se corromper pouco a pouco. Mesmo sabendo que um mundo chamado de Chaos é um cemitério de pessoas que morreram na torre, e apenas estão esperando a sua vez de virarem nutriente para a árvore da ilusão, Crash sabe que ninguém teria coragem de declarar guerra contra esse mundo. Se Joe Han tem mesmo esse objetivo, ele com certeza deve ser um homem perigoso. Minun deseja que Joe Han fique ao seu lado até o fim, mas Crash quer que ele vá embora. Um homem como Joe Han é perigoso porque ao lutar contra esse mundo cruel, ele acaba dando esperança para os habitantes de Chaos, e se ele falhar, as pessoas cairão em desespero mais uma vez, assim como aconteceu no passado. Aí pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu já estou com a parte 2 pronta, e se esse vídeo bater 100 likes eu vou postar ela. Então não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal e obviamente deixar o like. Se tu não quer esperar a parte 2, confere esse vídeo aqui que tá aparecendo na tela. Ele é de um manhwa onde o protagonista, sendo o único humano vivo na Terra, luta contra o Tinhoso, mas infelizmente ele morre e volta 10 anos no tempo determinado a descer a porrada em geral. Esse manhwa é bom pra caramba, cara. É isso aí, falou!